Bom dia, amigos da TV 247, começando aqui agora uma análise política extraordinária. Meu amigo Breno Altman, para comentar a escalada da crise na Venezuela, né? Clima muito tenso, né? Possibilidade até de guerra civil, segundo alguns, de golpe, de conflito. Nicolás Maduro resistindo, e é sobre isso que eu e Breno vamos falar nesta manhã, de quinta-feira, 24 de janeiro de 2018. Bom dia, Breno, tudo bem? Bom dia, Leonardo. Bom dia a todos que nos assistem. Só corrigindo, 24 de janeiro de 2019. A gente demora a virar esse relógio anual. Eu sempre falo 2018, mas 2019, obviamente. Breno, e aí, tudo bem? Traga as notícias mais frescas dessa manhã. O principal fato internacional ocorreu ontem na Venezuela, onde está em curso um golpe de Estado. Ou seja, o que nós estamos assistindo naquele país já é um golpe de Estado. Mas eu tenho notícias, então deixa eu só trazer notícias de hoje, Breno, antes de você voltar. A China soltou uma nota hoje em apoio ao Maduro e a Turquia também. Turquia e China se juntam à Rússia, México, Bolívia, Cuba e outros países que já reconheciam dos povos. Esse alinhamento internacional tem um peso grande na disputa ao redor da questão venezuelana. Os Estados Unidos, os governos da ultradireita e da direita na América Latina já se pronunciaram em favor do golpe de Estado. O golpe de Estado foi urdido, está sendo urdido pelos Estados Unidos, o plano foi elaborado pelos Estados Unidos, e o que nós temos até o presente momento é uma certa neutralidade em relação a essa operação por parte da União Europeia. Alguns governos da União Europeia são favoráveis a acompanhar os Estados Unidos, outros governos são mais cautelosos, a começar pelos governos da Espanha, Portugal e Grécia, que são dirigidos por partidos sociais-democratas. Mas esse alinhamento internacional é parte do cenário que está em curso no país. Agora, o fundamental é nós compreendermos o que está em jogo internamente, qual é a operação que está sendo conduzida internamente ao país. Não é? O epicentro, o movimento mais importante nesse processo golpista foi a autoproclamação do presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino, como presidente encarregado do país, em um governo interino que chama a si todas as decisões sobre a condução do país e é imediatamente reconhecido pelos Estados Unidos, pelo Brasil, pelo Chile, pela Colômbia, numa escalada que busca destituir legitimidade ao governo Nicolás Maduro, legitimidade e legalidade, e estabelecer uma interlocução direta com o governo interino, em uma estratégia, Leonardo, cujo desfecho é a intervenção militar estrangeira. Eu não tenho dúvidas disso. E hoje nós temos um embate fundamental ao redor disso, que é a expulsão dos diplomatas norte-americanos, decisão tomada ontem por Maduro, que rompeu relações com os Estados Unidos e deu 72 horas para os diplomatas americanos se retirarem do país. Imediatamente, o presidente autoproclamado, Juan Guaidó, disse que quem tinha autoridade para determinar a saída ou a permanência desses diplomatas era ele, o presidente da Assembleia Nacional. E determinou que esses diplomatas podiam ficar. Imediatamente, o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, disse que não acataria a decisão de Nicolás Maduro, que Maduro já não era mais o presidente da Venezuela e que, sendo o presidente do país, o presidente interino do país, Juan Guaidó, os diplomatas permaneceriam. Está posta aí uma situação de extrema tensão para as próximas 48, 72 horas. Porque o Nicolás Maduro terá que tomar uma decisão muito importante. Antes de você tomar a decisão, fecha só novidade. A Venezuela anunciou que vai cortar água e luz dos diplomatas americanos, que eles estão expulsos, né? E o governo brasileiro, o Ernesto Araújo, também obedeceu, evidentemente, ao chefe, ao Mike Pompeo, né? O Ernesto Araújo está dizendo que os diplomatas brasileiros também só devem obedecer às ordens do Guaidó, não do Maduro. Embora os diplomatas brasileiros ainda não tenham sido expulsos da Venezuela e a Venezuela não tenha rompido relações diplomáticas com. Fala
decisão que o Maduro... Seu áudio, Breno, por favor. Porque quais as alternativas que tem o presidente Nicolás Maduro? Ou ele aplica a decisão que tomou e expulsa esses diplomatas, e terá que fazê-lo através de uma intervenção dura, não é só cortando luz e água, mas concretamente circunscrevendo, por exemplo, o espaço de locomoção desses diplomatas. Em algum momento, para efetivar sua decisão, o presidente Nicolás Maduro terá, com toda a legitimidade e a legalidade do seu cargo, circunscrever os movimentos desses diplomatas à embaixada dos Estados Unidos. Não vão poder sair de lá. A embaixada é território estrangeiro. Por tratados internacionais, sob nenhuma hipótese, o governo venezuelano poderia intervir na embaixada norte-americana, mas pode circunscrever os diplomatas ao território americano, que isso já caracteriza a implantação da decisão expulsória que ele tomou ontem. Se Maduro não implementa essa decisão, isso significaria um fortalecimento de Guaidó e do governo interino autoproclamado pela Assembleia Nacional. São embates que vão determinando a correlação de forças, é uma queda de braços, e que também vai construindo elementos de uma narrativa que, na lógica de Donald Trump e seus aliados, leva no limite a constituição de uma força militar camuflada como missão de paz, provavelmente sob bandeira da OEA, para intervir no país e derrubar o governo de Nicolás Maduro. É esse o cenário. Falaremos disso, Breno. Você já vinha antecipando essa tendência, mas antes disso, você fala da decisão a ser tomada em relação aos diplomatas. E a decisão a ser tomada em relação ao Guaidó? O Guaidó deve ser preso, na sua opinião? Olha, o chavismo, ao contrário do que é propagado pela imprensa comercial, pelos monopólios de mídia mundo afora, o chavismo tem como característica uma extrema tolerância em relação às infrações constitucionais. Eu vou aqui me lembrar que em 2002, quando houve um golpe de Estado contra o presidente Chávez, no dia 11 de abril de 2002, foi derrubado por um golpe civil-militar. Depois ele retorna ao poder por conta de uma reação popular e de uma divisão das Forças Armadas. Por conta daquele golpe, não houve qualquer tipo de prisão ou punição. Os partidos que participaram do golpe, os meios de comunicação que o apoiaram, mesmo os militares que tiveram participação ativa naquela intentona, não sofreram punições severas. Os militares foram reformados. Ninguém foi para a cadeia por causa do golpe. As empresas de televisão e rádio que apoiaram o golpe, nenhuma delas, por esta razão, perdeu sua licença. Agora, novamente, legalmente, diante de uma instituição que entra em desacato à Corte Suprema, que entra em desacato à própria Constituição, que se autoproclama governo, pense um cenário desse nos Estados Unidos, Leonardo, e aos nossos espectadores eu faço a mesma pergunta. Imaginem se a Câmara dos Deputados, a presidente da Câmara dos Deputados, que lá nos Estados Unidos chama porta-voz, a Speaker, Nancy Pelosi, ela dissesse o seguinte: como Donald Trump teve quase 3 milhões de votos a menos do que Hillary, é evidente que ele não é o governo legítimo do país. A Câmara dos Deputados norte-americana se proclama governo interino, eu sou a presidente interina do país. Antes de terminar o discurso dela, ela já estaria presa. E o tempo que ela levaria para chegar em Guantánamo era o tempo da viagem. Claro. Ô, Breno, teve até em qualquer país do mundo já teria havido uma aplicação severa das leis e da Constituição, e Guaidó e os deputados cúmplices dele estariam na cadeia. Eu vou aqui pegar um exemplo mais recente e real, eu não preciso ter exemplos hipotéticos. Vocês devem ter acompanhado, os espectadores que nos acompanham, a luta independentista da Catalunha na Espanha. O governo da Catalunha se insurgiu contra a Federação Espanhola e determinou sua independência através de um referendo, rompendo com isso a Constituição espanhola.
Onde estão os dirigentes, os então governantes da Catalunha? Estão presos por isso. Podem ser condenados à prisão perpétua os membros do governo da Catalunha que tomaram essa decisão independentista na democrática Espanha. Lá, por hora, o governo Maduro tem tido absoluta tranquilidade em relação a isso. Tem permitido o funcionamento da Assembleia Nacional, tem permitido que Guaidó fale o que queira, ter permitido as manifestações convocadas pela Assembleia Nacional e pelo Departamento de Estado norte-americano. Agora, isso aqui há um momento que chegará a um impasse, porque, fundamentalmente, Guaidó é o artífice de um golpe de Estado. Em algum momento, o governo venezuelano terá que reagir. Do ponto de vista legal, já poderia ter reagido. Guaidó já deveria estar preso, a Assembleia Nacional já deveria estar fechada e deveria ter sido já convocado novo processo eleitoral para a Assembleia Nacional. Muito bem lembrado. Agora, o governo Maduro faz uma opção pela paciência. Muito bem lembrado o caso da Catalunha, né? O paralelo é muito interessante. E queria dizer que um telespectador nosso acaba de declarar Tiririca presidente dos Estados Unidos. Ele fala, Tiririca é o presidente dos Estados Unidos porque eu declaro. Porque, evidentemente, é tudo uma piada, né? Agora, eu queria que você falasse um pouco sobre a posição do Brasil, porque é uma posição ambivalente. De um lado, você tem Bolsonaro batendo continência para os Estados Unidos e o seu chanceler também batendo continência para os Estados Unidos. O Ernesto Araújo afirma que, né, os diplomatas brasileiros só devem obediência ao Guaidó e não ao Maduro. Então devem desacatar qualquer coisa que venha do Maduro. Ao mesmo tempo, o general Mourão disse que o Brasil não vai participar de nenhuma intervenção na Venezuela, né? Então, queria que você falasse sobre essas duas perspectivas que estão colocadas. Olha, evidentemente que a posição do governo Bolsonaro embute contradições, especialmente contradições dentro das Forças Armadas. Agora, não pode haver qualquer dúvida que Jair Bolsonaro e seus ministros são cúmplices do governo Trump, são integrantes da estratégia golpista e intervencionista desenhada pela Casa Branca. Mais do que isso, politicamente, Bolsonaro deseja utilizar essa situação para encobrir os malfeitos do seu filho, para mudar a agenda, para mudar a pauta, para desviar a atenção. O governo Bolsonaro, por compromissos estratégicos com o golpismo e o intervencionismo, por alinhamento e subalternidade aos Estados Unidos e por oportunismo político, apostará todas as suas fichas na escalada na Venezuela. E essa escalada não tem limite. A expressão, a entrevista do Mourão ontem, reflete muito mais um temor existente nas Forças Armadas do que uma decisão. A decisão estratégica é ir até o talo. Não tenhamos dúvida em tendo como desfecho essa escalada uma solução militar. O governo Bolsonaro tem a intenção, o objetivo e a decisão de participar da intervenção militar. Só que tem um ponto. Quem manda mais? Jair Bolsonaro ou os militares? A decisão de participar da escalada militar tem maioria no Exército hoje. Discordo de você, Breno. A posição do Mourão é uma posição minoritária no Exército Brasileiro. Discordo de você. Quem possui divergências em relação a isso é principalmente a Marinha e a Aeronáutica, que contam um pouco. No comando do Exército tem maioria favorável à seguinte formulação. E prestemos atenção na declaração do Mourão, porque ela tem uma malícia, uma sutileza. O Brasil não participará de uma intervenção militar. Agora, a pergunta a ser feita é outra. O Brasil participaria de uma missão de paz da OEA? Breno, eu acho que o Mourão foi muito claro, né? Não participa de uma intervenção militar. Ele também foi questionado o seguinte: se o Maduro prender o Nicolás Guaidó, o que fará o Brasil? Falou, o Brasil só vai protestar, nada além disso. O Brasil não fará nada além de protestar, porque o Brasil não interfere. O Brasil não tomará nenhuma atitude isolada. Temos que prestar atenção na entrelinhas da declaração do Mourão. O Brasil não tomará nenhuma atitude isolada. Isso é fato. Não faz parte da estratégia golpista e da intervenção na Venezuela atitudes isoladas de nenhum país, nem dos Estados Unidos.
O que está sendo construído é a solução República Dominicana. A República Dominicana, nos anos 60, não foi invadida pelos Estados Unidos ou pelo Brasil, foi tomada por uma missão de paz da OEA. Esse é o desenho que está sendo feito. Desta missão de paz, a intenção do governo Bolsonaro, a decisão estratégica do governo Bolsonaro e a decisão estratégica da maioria militar que o cerca é participar dessa missão de paz. É importante denunciar isso, é importante pressionar isso, porque isso será uma grande batalha política no Brasil, lutar para impedir que o Brasil participe de uma missão de paz cujo propósito não será outro que não uma intervenção para derrubar o governo de Nicolás Maduro. E, no fundo, é colocar o Brasil numa guerra por petróleo. Cláudio Alves está dizendo aqui no Superchat, Breno, Altman, esse caráter misericordioso do chavismo não foi um grave erro? Não teria sido melhor se ele tivesse passado o rodo logo depois do golpe de 2002? Responde essa questão e a gente volta para o presente aqui. Olha, é uma pergunta contrafactual, não é? Ou seja, é muito difícil a gente fazer uma afirmação hipotética quando a gente está discutindo um tema histórico. O Chaves fez um cálculo. Ele teve que sopesar diferentes elementos. Se ele tivesse passado rodo, como perguntou o nosso espectador, teria consequências nas relações internacionais da Venezuela. E o Chaves queria desanuviar as relações internacionais. A partir do golpe, ele considerou que havia possibilidades de criar um ambiente internacional mais favorável ao chavismo. Teria consequências internas à Venezuela, um recrudescimento do enfrentamento interno a partir de decisões desse tipo, de decisões de passar o rodo. E pesando os elementos, o Chaves considerou que tinha a situação sob controle, tinha as Forças Armadas sob controle, tinha as instituições sob controle, funcionando, que naquele momento não era fundamental para ele passar o rodo, que era possível contornar a situação, derrotar o golpismo, preservando plenamente as liberdades democráticas, incluindo as liberdades democráticas dos golpistas, o que é uma raridade. Essa foi a lógica da decisão que o Chaves tomou em 2002. Como toda decisão, com ganhos e perdas. Né? É evidente que se o Chaves, naquele momento, tivesse passado o rodo, a situação política posterior da Venezuela eventualmente teria sido mais estável, mas ele preferiu se manter no terreno do qual o chavismo nunca saiu, que é o terreno da Constituição, o terreno da institucionalidade e o terreno do respeito pleno às liberdades democráticas, até mesmo, repito, das liberdades democráticas daquelas forças e personagens que tentaram derrubar o chavismo por golpes. Claro, Breno, muito bem lembrado. Agora eu queria que você falasse sobre o papel dessas alianças internacionais, porque você fala numa missão de paz. Vamos imaginar uma organização de uma missão de paz. Maduro resiste, né? E os Estados Unidos, então, chamam reunião extraordinária da OEA e falam assim, Brasil, você manda 1.000 soldados, Chile manda 2.000, Colômbia manda 5.000, outro manda 500. Temos aqui, então, 50.000 soldados para invadir a Venezuela. A Venezuela, naturalmente, vai resistir. E tem aliados poderosos, Rússia, China, Turquia, próprio exército venezuelano. Você vislumbra, caso haja a missão de paz, uma guerra? Vamos tentar compreender o processo. Eu acho que da compreensão do processo é que nós vamos poder entender as etapas do plano golpista. O processo começa com a autoproclamação do governo interino de Juan Guaidó da Assembleia Nacional. É curioso isso, né, Léo? Questiona a legitimidade e a legalidade de um presidente como Nicolás Maduro, que teve percentualmente mais votos do que Donald Trump ou que Macri, mas aceitam como presidente interino alguém em quem ninguém votou para presidente. O único eleitor do Juan Guaidó foi o Juan Guaidó e seus cúmplices na Assembleia Nacional. E ele, que não teve voto algum, é reconhecido como presidente interino. É curiosa essa contradição. Pois bem, a autoproclamação do governo interino é o primeiro passo desse processo. Por que é importante constituir esse governo interino nessa estratégia? Porque os Estados Unidos imaginam que, constituído um governo interino, ele poderá dividir as Forças Armadas venezuelanas. O Juan Guaidó já deu os primeiros passos essa semana
quando anunciou uma promessa, quando prometeu anistia para os militares que se sublevassem contra Maduro. Então, ter o governo interino tem como primeiro objetivo, dividir as Forças Armadas do país. Fazer com que parte das Forças Armadas, tentar fazer com que parte das Forças Armadas passem a dever obediência ao governo interino. O mesmo com funcionários civis do poder público, o mesmo com outras instituições do Estado e o mesmo também com as relações internacionais. Também é importante a instituição do governo interino por conta dos fundos venezuelanos congelados nos Estados Unidos. Trump pode decidir passar esses fundos para Guaidó. Guaidó passaria a ter recursos financeiros até mesmo para constituir sua própria Força Armada, para constituir sua própria estrutura de governo e para impulsionar o movimento de sublevação e de golpe contra o Maduro. Então, é um segundo objetivo. Trump quer entregar recursos congelados nos Estados Unidos, contas venezuelanas congeladas nos Estados Unidos, para as mãos de um governo títere, de um governo interino, como o de Juan Guaidó. Pois bem, se for possível, por essa estratégia, já nos primeiros capítulos, dividir as Forças Armadas e derrubar o Maduro através de um golpe militar conjugado com esse governo interino, missão cumprida na lógica do imperialismo. Esse é o objetivo deles. Agora, se esse objetivo não for logrado, se as Forças Armadas da Venezuela se mantiverem aliadas com o governo legítimo de Nicolás Maduro, se Maduro continuar mantendo capacidade de mobilização popular, como demonstrou ontem, ao contrário do que predomina na informação dos monopólios da imprensa mundo afora, as ruas ontem de Caracas não só foram divididas entre a oposição e o governo, como as manifestações para Maduro, se você vê as fotos, as imagens, são superiores às da oposição. É mentira de que ontem foi um dia de marchas e concentrações da oposição, demonstrando apoio ao governo interino, como os diários, as televisões e as rádios, a maioria dos jornais, televisões e rádios do Brasil e do mundo tentam espelhar. Isso não é verdade, isso é uma grande mentira. As ruas do país estão divididas, o país está dividido. Bom, se nessa situação, retomando o fio da meada, as Forças Armadas continuam com Maduro, Maduro continua a manter o apoio popular que possui. Nesse caso, o governo interino terá que radicalizar suas posições, terá que criar no país uma situação de conflito interno e de guerra civil, com o que puder arrastar de militares, com o que puder arrastar de grupos violentos, para que, diante de uma situação de guerra civil, o governo interino faça uma demanda, uma solicitação ao mundo, e em especial à Organização dos Estados Americanos, para uma missão de paz com razões humanitárias, para parar a guerra civil. Nós assistimos isso na África. Lembremos como foi Ruanda. Então você vê um cenário de guerra civil e aí o desdobramento dessa crise pode ser uma guerra civil, uma situação de guerra civil, seguida de intervenção estrangeira. A guerra civil é importante na estratégia do Trump para justificar a missão de paz. Claro, ele está provocando uma guerra civil. Para a guerra civil, Breno, para haver a guerra civil, o Guaidó teria que ter um braço armado, né? Vamos ver se ele tem. Há sinais de que a oposição está constituindo uma certa capacidade militar. Vamos nos recordar, apenas nas últimas 48 horas, a polícia, o Serviço de Inteligência venezuelano, o SEBIN, localizou 4 células terroristas. Cada uma dessas células tinha uma razoável quantidade de armamentos, e armamentos provenientes do Exército, ou seja, provenientes de roubo dos arsenais do Exército ou de desvios dos arsenais do Exército. Foram encontrados fuzis, metralhadoras, granadas e uniformes militares. Essas células são usadas numa estratégia de falsa bandeira. Desde 2002, o golpe de 2002, a direita na Venezuela faz isso. O que é uma estratégia de falsa bandeira? Elementos da própria oposição, da extrema-direita, se vestem de militares, pegam armas provenientes do exército e atiram, não contra os chavistas, atiram contra a própria oposição. E, em seguida, os meios de comunicação da Venezuela e do mundo estampam
Grupos chavistas reprimem manifestações. Polícia chavista atira contra manifestantes, criando uma percepção de repressão contra as manifestações, tentando provocar com isso uma escalada das manifestações e criando um pretexto, uma justificativa para uma resposta violenta a essa suposta repressão. Então, essa escalada é o que objetiva esse suposto governo interino de Juan Guaidó. Vamos nos lembrar de uma outra coisa importantíssima. Há muita arma na Venezuela. A Venezuela é um país que, tradicionalmente, as famílias, as pessoas possuem armas. Se você entrar num restaurante em Caracas, agora menos, mas até uns anos atrás, você encontrava o seguinte cartaz, não é uma piada. Por favor, deixe sua arma do lado de fora. Então tem muita arma na população, especialmente na população de classe média e nos mais ricos. E não é só revólveres, não são só armas curtas, porque, por exemplo, a segurança privada na Venezuela pode portar armas longas, pode portar fuzil, pode portar escopeta, não pode portar metralhadora, mas as armas que os grupos de segurança privada possuem são armas potentes para o embate militar. E nós já assistimos isso. A oposição já recorreu às armas em outras escaladas de manifestações. Breno, só para trazer novidades aqui, o Guaidó foi ao Twitter e mandou um comunicado para todas as embaixadas da Venezuela, dizendo que ele, presidente legítimo da Venezuela, na visão dele, mantém relações com todas as embaixadas, todas as representações diplomáticas no país. O Maduro também foi ao Twitter para dizer, pediu ao povo que esteja alerta, vigilante, para defender o país, né? Garantir a estabilidade da pátria, não ao golpismo, não ao intervencionismo. Venezuela quer paz, disse Nicolás Maduro, né? E aí eu te pergunto, teve uma pergunta interessante, porque alguém perguntou, desculpa, perdi o nome, sobre se a Venezuela deve garantir a total integridade das embaixadas, inclusive da Embaixada dos Estados Unidos, né? E você falou, olha, deve-se confinar os diplomatas à embaixada. O Maduro anunciou que vai cortar água e luz. Será que é cortar água e luz das residências dos diplomatas ou da própria embaixada também? Como é que seria isso como um ato? Teria que checar melhor essa informação. O que significa essa decisão? Evidentemente, o governo Nicolás Maduro tem um compromisso constitucional e compromisso por tratados internacionais de garantir a integridade das embaixadas. As embaixadas são invioláveis, mesmo nas situações mais drásticas que nós já vivemos no mundo, de guerras civis, revoluções ou golpes, muito, muito raramente foi violada a soberania das embaixadas. Isso é um tratado que preserva o mínimo de sanidade nas relações internacionais. Qualquer ataque a uma embaixada é um ataque ao território do país que é representado. Um ataque à embaixada americana é um ataque aos Estados Unidos, por exemplo. Aqui tem uma pergunta interessante do Luiz Nascimento, perguntando o que o Maduro está esperando para prender o Guaidó. Imagino eu que ele esteja medindo as consequências, porque uma prisão do Guaidó, naturalmente, teria graves repercussões. Você imagina lá as declarações do Departamento de Estado dos Estados Unidos, de outros países. Você acha que qual será o limite aí do Maduro nessa... Vamos tomar cuidado com a frase. O Maduro não mandará prender o Guaidó. O Maduro já foi claro. A justiça venezuelana julgará essa situação. Ele não tomará decisões de prender o Guaidó. A Constituição venezuelana não permite que o Poder Executivo tome decisões de prender alguém a seu bel prazer. Isso tem um processo judicial na Venezuela. A Venezuela tem uma justiça que funciona. Pode-se ter críticas às suas decisões, mas é um poder judiciário que funciona e que toma ele as decisões a partir do devido processo legal. Neste momento, o que deveremos assistir, e se eu não me engano, isso já foi feito até mesmo alguns dias atrás, a Fiscalia General, o Ministério Público da Venezuela, apresentará novas denúncias contra Guaidó e contra os deputados da Assembleia Nacional por violações constitucionais de determinados artigos constitucionais. Essa denúncia da Procuradoria-Geral irá para a Corte Suprema, e a Corte Suprema tomará decisões a respeito dessas denúncias. Não é? Evidentemente que a situação se agravou muito na medida em que o Guaidó, que já se encontrava em situação de desacato, a Assembleia Nacional já se encontrava, segundo a Corte Suprema da Venezuela, em situação de desacato, agora é um outro cenário. O desacato passou por uma situação de insubordinação às instituições.
Olha só que duro, que importante isso, Léo. Em que país do mundo, em regimes presidencialistas, o presidente de um poder se proclama presidente de dois poderes? Onde fica a independência dos poderes na lógica do Juan Guaidó e do governo interino? Ele é simultaneamente hoje, a seu próprio juízo, o presidente do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Não tem qualquer previsão constitucional para que isso ocorra em nenhum país com regime presidencialista do mundo, porque isso significaria, pura e simplesmente, o fim da independência entre os poderes. Claro, é pré-Montesquieu. Então, essa situação será julgada pela Corte Suprema e, evidentemente, será julgada, imagino eu, em prazos curtos. Repito aqui, para aqueles que não ouviram no início do programa, em qualquer país do mundo, a começar pelo templo sagrado da democracia liberal, que são os Estados Unidos da América, também o autoproclamado templo da democracia liberal, que são os Estados Unidos da América, em qualquer país do mundo, Guaidó já estaria preso. Os integrantes da Assembleia Nacional que votaram pela sua Constituição como chefe de um governo interino também estariam presos. A Assembleia Nacional já estaria dissolvida, teria amanhecida cercada pelas Forças Armadas em qualquer país do mundo. Mas a Venezuela, do ditador Nicolás Maduro, se aguarda, se espera, se tem paciência, se respeita até mesmo as liberdades democráticas dos golpistas, aguardando o devido processo legal. Deixa eu agradecer aqui a Eliana Rocha. As melhores análises políticas a gente vê por aqui. Parabéns à TV 247. Breno, eu queria que você falasse um pouco sobre o papel da imprensa, né? A imprensa brasileira, evidentemente, toda ela veste a camisa estadunidense, põe lá aquelas fotos de manifestação, não mostra as outras fotos, mas eu fiquei muito chocado com a coluna do Clóvis Rossi, até falei isso hoje de manhã. Eu nunca imaginei que ele fosse chegar a esse nível de degradação ao escrever um artigo dizendo fuja Maduro enquanto é tempo. Né? Não sei se você leu esse artigo, eu queria te pedir uma opinião a respeito. Li já ontem, porque já estava rodando pelo UOL, né? Eu fiquei muito triste. Independentemente das posições políticas, eu sempre tive no Clóvis Rossi uma referência do jornalismo brasileiro. Ele foi um jornalista de grande... A história profissional do Clóvis Rossi é uma história muito potente. É um jornalista de grandes credenciais, é um homem afável, um homem correto, que historicamente, pelo menos até alguns anos atrás, sempre teve ao lado das posições democráticas, sempre foi um crítico das ditaduras, dos golpes de Estado, e sempre foi, acima de tudo, um jornalista sério. Um jornalista sério. Ele era o oposto do José Neumann, né? Um cachorro louco como José Neumann, ele tinha sempre como contraponto, mesmo na grande imprensa, uma figura nobre como Clóvis Rossi. Já tem alguns anos que ele tem alterado sua trajetória, a etapa atual da sua trajetória vem mudando. Seu comportamento passou a ser um comportamento cada vez mais ideológico, cada vez menos jornalístico, um comportamento cada vez menos plural, cada vez mais enraivecido. Sua raiva se voltou contra os governos do PT, se voltou contra o PT, contra Lula, e se voltou, acima de tudo, contra a Venezuela. Já há anos a Venezuela é o seu prato preferido, em um tom cada vez mais raivoso, cada vez mais rancoroso, cada vez mais longe dos fatos, cada vez mais descomprometido com a análise concreta das situações concretas, que é o que cabe a um bom jornalista. E ele se transformou, curiosamente, para a tristeza de muitos da nossa geração, né, Léo? Da minha geração em particular, e das gerações mais velhas, ele se transformou... Esse artigo é um artigo de um cachorro louco, não é um artigo do Clóvis Rossi. Eu imagino que talvez alguém tenha roubado a assinatura dele para ter escrito aquilo. É o artigo de um cachorro louco. Muito triste, né, Breno? E já pelo título, né? O título já joga tudo no lixo, né? Fuja. Né? Um jornalista falando fuja, Maduro. É uma situação, no mínimo, vamos aqui analisar não do ponto de vista político, mas do ponto de vista jornalístico. No mínimo, qualquer chefe de redação, qualquer jornalista experiente, sabe que a situação venezuelana é controversa. No mínimo, ela é controversa. Se ela é controversa, cabe ao bom jornalismo expressar os lados dessa controvérsia, tanto do ponto de vista informativo. Então, ontem tivemos manifestações da oposição fortes, multitudinárias, e manifestações também fortes a favor do governo. Isso é
São os dois lados da controvérsia. Expressar apenas um lado da controvérsia é mau jornalismo. Na Venezuela não tivemos ontem apenas manifestações da oposição, nem tampouco apenas manifestações governistas. Do ponto de vista analítico, é evidente que você tem um conflito, no mínimo um conflito de legitimidades entre a Assembleia Nacional e o Poder Executivo. O Poder Executivo não chegou a bordo de tanques impostos ao país. São 20 anos de chavismo com 23 processos eleitorais. Nenhum país do mundo tem a dinâmica eleitoral da Venezuela. Portanto, a análise deveria ser muito mais ponderada e, infelizmente, o Clóvis Rossi se rendeu à histeria anti-chavista que toma conta de parte importante da imprensa mundial. Diz o Marcelo Fábio Vita, membro do canal, que o Clóvis já se rendeu ao golpismo. Obrigado aqui, Marcelo. E a Karina propõe um debate Clóvis-Altman, mas não acho que o Clóvis participaria, não. O Altman está sempre... Sabe que já foi proposto um debate desse tipo pelo Centro Acadêmico 11 de agosto, mas, infelizmente, o Clóvis não aceitou. Isso já tem uns 2, 3 anos. Olha, 2, 3 anos... Eu debateria com maior respeito e maior honra. Pois é, Breno, só que tem uma questão, e aí tem um comentário sendo feito aqui com frequência, né? 247, esqueça a Venezuela, né? Isso é uma crítica que existe na própria esquerda também. Você vê pessoas assim, olha, o Ciro, não sei o que a Gleisi foi fazer lá. O Haddad também ficou meio em cima do muro quando foi questionado pelo El País sobre este tema, porque para muita gente falar sobre Venezuela não é conveniente, né? Não é conveniente porque, olha, veja bem, de fato, tem pessoas saindo da Venezuela, tem pessoas passando fome na Venezuela, existe uma pressão internacional muito grande, e algumas pessoas dizem, bom, esse assunto não nos dá voto, não amplia, vamos deixar lá que eles se explodam, melhor que seja por aí. E às vezes não são nem pessoas de direita que trazem esse argumento. Eu queria te colocar uma questão direta. Por que falar sobre a Venezuela é importante? Bom, primeiro porque é o principal assunto do mundo. Ou seja, há um deslocamento do contencioso internacional da Síria para a Venezuela. Claro, mas eu queria que você falasse sobre o custo também de quem defende essa causa. Mas não existe tomada de posição sem custo. A política é tomar posições, e tomar posições tem custos. E a Venezuela é uma questão transcendental, porque na Venezuela está sendo jogada uma batalha decisiva, não apenas pelo governo de Nicolás Maduro e pelo chavismo, está sendo jogada uma batalha decisiva sobre um princípio fundamental do direito internacional, que é o direito à autodeterminação dos povos e nações. Se na Venezuela predominar a opção imperialista de que a situação local pode ser decidida a partir dos interesses geopolíticos dos Estados Unidos, estará rompido o dique do direito internacional. A partir daí, se legitima que todas as situações nacionais sejam resolvidas a partir dos interesses imperialistas, a partir dos interesses estrangeiros. Se rompe o pressuposto fundamental do direito internacional. Segundo, na Venezuela está sendo jogado uma batalha decisiva, tampouco, repito, não é uma batalha decisiva para o Nicolás Maduro ou para o chavismo, mas uma batalha decisiva para a ideia de democracia no mundo. A soberania popular é impositiva ou ela pode ser atropelada? Porque o que está acontecendo na Venezuela é a derrubada de um governo eleito por um governo autoproclamado. A própria imprensa que apoia o golpismo não consegue fugir desse termo, o presidente autoproclamado. Vamos parar e pensar, o que quer dizer alguém autoproclamado? Ô, Léo, você... Interessante, Breno, só fazer um parêntese aqui, antes vou ler o superchat da Adriana dizendo, o mundo sem Breno seria um mundo horrível. O Bolsonaro, né, pau mandado dos Estados Unidos, que bate continência para o Trump, se ajoelha diante da bandeira americana, falou que o Juan Guaidó é o presidente encarregado. Eu não conheço essa figura. O que é um presidente encarregado? Então, é a expressão em espanhol porque ele recebeu uma delegação da Assembleia Nacional para ser o presidente da República interino. Então, ele está encarregado da tarefa presidencial, ele não foi eleito. Não existe isso na Constituição venezuelana, isso é um truque. É uma manobra golpista. Nada disso está previsto constitucionalmente. Claro. Mas, Breno, vamos continuar, então. A gente está falando dessa questão da batalha... E nenhuma força, nenhuma pessoa, nenhum homem, nenhuma mulher progressista, nenhum homem, nenhuma mulher democrata do mundo
pode virar as costas para uma batalha na qual está em jogo a autodeterminação dos povos como princípio fundamental do direito internacional e a soberania popular como fundamento da democracia. Quem se virar as costas para isso, fazendo cálculozinho de custos, não merece ser olhado na cara. São questões transcendentais, não se vacila nessas horas, não se pode hesitar nessas horas. Quando se hesitou nessas horas, se abriu espaço para o fascismo. Quem hesitou, quando a Espanha viveu sua guerra civil, porque a Espanha tinha um governo republicano, legitimamente eleito, em 1936 um golpe militar tentou derrubar o governo republicano, golpe militar chefiado por um general chamado Francisco Franco. O governo republicano, com o apoio das forças populares, da classe trabalhadora espanhola, conseguiu derrotar o golpe num primeiro momento, mas isso disparou uma guerra civil no país. A guerra civil durou entre 36 e 39. Neste período da guerra civil, Francisco Franco foi apoiado pelas forças aéreas e pela logística de Mussolini, da Itália fascista de Mussolini e da Alemanha nazista de Hitler. As democracias ocidentais, a começar pela França, Inglaterra e também os Estados Unidos, viraram as costas para o governo republicano. Muitos e muitas, naquele momento, imaginando que, puxa, vamos esperar o fascismo e o nazismo derrotar o governo republicano, que, afinal de contas, é um governo com forte participação comunista, depois a gente vê o que faz. Vamos cruzar os braços. Isso facilitou o ascenso do nazismo, isso preparou a Segunda Guerra Mundial, isso deu às forças mais reacionárias musculatura, legitimidade para avançar para aquela hecatombe que foi a Segunda Guerra. Então, vamos nos mirar na história, o que acontece quando se vacila em temas tão importantes como a autodeterminação dos povos e a soberania popular. Perfeito, Breno. O Cláudio Alves está dizendo, se o imperialismo ameaçar a democracia, a soberania do Reino do Butão, a esquerda brasileira teria a obrigação moral de apoiar a resistência do Reino do Butão. E a Paula... Uma frase atribuída, uma frase do Trotsky, veja só, hein? Eu citando o Trotsky, mas há uma frase do Trotsky muito interessante. Entre a agressão imperialista e o rei do Congo, eu fico com o rei do Congo. Muito bom, ótima frase, maravilhosa. Paula Meniconi dizendo, acredito muito na preocupação do Zewa, evidentemente, com a democracia dos países lotados de petróleo. Em tempo, também adoro o Breno. Obrigado, Paula. Vamos seguir adiante aqui. Karina, a controvérsia é global. Outro intelectual versus Altman. Está dizendo a Karina, já que o Clóvis Rossi é um arregão, que a gente encontre um intelectual disposto a debater com o Breno essa questão. Venezuela. Monique Freitas, uma vitória do golpe na Venezuela, depois concretizada, significará o que para o Brasil? De forma prática. Isso é interessante, Breno. Vamos imaginar. Eu acho que o Bolsonaro não torce por uma guerra, né, por mandar soldados para a Venezuela. Ele imaginaria que a pressão... Não, o que eu imagino que seja a torcida do governo brasileiro é que a pressão internacional derrube o Maduro e ele caia sozinho. Mas como haverá resistência, ele se diz pronto... Será que o Bolsonaro já não começa a pensar que para ele não seria ruim uma situação à la Malvinas? Talvez ele queira uma guerra para desviar o assunto, para que ninguém mais fale do Flávio Bolsonaro, do fracasso em Davos, dessas coisas todas. Mas, vamos imaginar que a gente tivesse a queda assim natural, sem maiores traumas, né? O que significaria para o Brasil, né, a mudança de regime na Venezuela e a entrega das reservas de petróleo para as petroleiras internacionais? A derrubada do governo Nicolás Maduro teria como consequência a ruptura do último bastião importante de resistência ofensiva conservadora e imperialista que foi desatado em 2008. Os Estados Unidos passariam a ter, através de governos fantoches, o controle das grandes reservas minerais, de minerais combustíveis e de minerais não combustíveis na América Latina. É isso que está em jogo. Ou seja, fundamentalmente não tem nada a ver com democracia. O governo norte-americano não tem qualquer interesse na democracia. Vê lá se eles fazem alguma pressão sobre a Arábia Saudita. Não, o que está em jogo é o controle das riquezas minerais, combustíveis e não combustíveis da América Latina, que inclui a água, não é só o petróleo.
inclui petróleo, inclui o gás, inclui o lítio, inclui o cobre, inclui a água, inclui o conjunto das riquezas naturais das quais o mundo capitalista desenvolvido é cada vez mais dependente. Ou seja, são riquezas fundamentais para o capitalismo mundial, e os Estados Unidos querem romper os diques da autonomia, querem romper os diques da soberania para ter acesso direto e incontestável ao controle dessas riquezas através das suas corporações. Querem governos privatistas para que as corporações americanas possam controlar essas reservas. É disso que se trata na Venezuela. Dito de outra maneira, é voltar a uma situação imperial, Roma, né, e povos escravos. Claro, uma situação neocolonial. É uma ofensiva conservadora, imperialista e neocolonial. Você avisaria dos estados latino-americanos a soberania sobre suas reservas naturais. Exatamente. O Alex Silva está dizendo o seguinte, está chegando como membro, desculpa, muito obrigado aqui, Alex, por se tornar membro do canal. Mas, Breno, eu preciso que a gente fale, além da Venezuela, né, muitos desdobramentos acontecerão ainda no dia de hoje, sobre a participação do Bolsonaro em Davos, né? Estado de São Paulo, quatrocentão, vetusto jornal Estado de São Paulo, fala que o Brasil sofreu um vexame sem precedentes em toda a sua história, com aquela mesa vazia, com as plaquinhas lá, Moro, Paulo Guedes, Bolsonaro e Ernesto Araújo. Né? Nunca na história de Davos aconteceu isso e nunca na história do Brasil. O editorial do Estado termina dizendo que o Bolsonaro talvez seja incapacitado para o cargo do ponto de vista físico e psicológico. Mais uma vez a família Mesquita apoia um cachorro louco para em seguida dizer que ele é incapacitado. Já fizeram isso com o golpe de 64, já fizeram isso com o Collor, agora é com o Bolsonaro. Jânio Quadros, Fernando Collor... Vamos combinar que incapacitada é a família Mesquita, né? Ok, estão quebrados, a gente sabe disso, mas de qualquer... Não é quebrados, incapacitados. Eles não devem ser... Eles valem tanto quanto o Bolsonaro, né? De qualquer maneira, Breno, esquece o editorial do Estado, fala sobre a mesa vazia. É um governo patético, é o neofascismo macunaíma. Ou seja, é isso que nós vamos ter, é daí para pior, não me surpreende nada. Eles não têm o que dizer, porque a fachada, há um projeto por trás dessa incompetência e dessa insanidade que é o governo Bolsonaro, mas os personagens que conduzem publicamente esse projeto são personagens de quinta categoria. São personagens de quinta categoria, mas não é uma surpresa para ninguém. O Bolsonaro nunca juntou Lé com Cré do ponto de vista do discurso público. Claro, mas será que não é um convite aos militares, como o Estadão fez no passado? Olha, encontrem uma porta de saída e nos livrem desse personagem? Não, é que essa situação já está em curso. Ou seja, nós temos que entender que o governo Bolsonaro é um governo de duas camadas. A camada superficial, a camada aparente, é o Bolsonaro, os seus ministros, essa turminha que foi para Davos. O governo real se estrutura a partir da tutela militar e da aliança entre a tutela militar e a área econômica. Dessa turminha toda que foi para Davos, o único que junta Lé com o Cré e que tem clareza sobre um projeto para o país, e um projeto profundamente reacionário, é o Paulo Guedes. O resto é de baixa qualificação, mesmo o Moro é um juiz de baixa qualificação. Leonardo, como você sabe, e quem nos assiste também sabe, eu fui a julgamento em Curitiba. Eu fui interrogado pelo Moro. O Moro é de baixíssima qualificação. Mas de baixíssima qualificação. É um agente que não vale meia aspirina vencida. É a sub da subintelectualidade, a sub da subtecnocracia. É um governo do baixo clero, sob qualquer ponto de vista. Mas por trás desse governo do baixo clero se estabeleceu a tutela militar. Sim, e ali sim, há quem sabe, as pessoas sabem o que fazer. Claro. A tutela militar ela está no backstage, ela está na retaguarda, né? Ela está nos bastidores do teatro. Né? Quando o ator principal, que é o Bolsonaro, começa a dar vexame, receber tomate da plateia, joga um tomate, joga um ovo, joga mais um tomate, a plateia fala assim, ou troca aqui o ator ou a gente vai abandonar o teatro. Né? Por isso que, bem, o que acontece numa situação como essa? Ou bem você troca o roteiro,
troca o espetáculo que está sendo montado, que neste espetáculo que está montado, que é o espetáculo de Davos, o espetáculo dos temas da economia, o espetáculo dos temas da política, esse espetáculo está montado desnuda o governo Bolsonaro. Ou bem eles trocam o espetáculo, um espetáculo no qual eles possam se desempenhar melhor, e o espetáculo da escalada militar contra a Venezuela é um espetáculo no qual eles podem se sair melhor. Assim como o espetáculo da Lava Jato permitiu ao Moro ser proeminente. O Moro da Lava Jato era um cenário no qual esse ator medíocre tinha um desempenho razoável. É que nem aqueles atores de filme de faroeste que só sabiam fazer filme de faroeste, né? Então, o Moro, no espetáculo da Lava Jato, tinha um papel de destaque. O Moro, ministro da Justiça, em menos de um mês, já se revelou um trapo. Não tem a mínima ideia do que fazer com os assuntos reais da segurança pública. Haja visto seu desempenho na questão da segurança pública do Ceará. O Moro é uma nulidade. Não é? Agora, ou muda-se o espetáculo, ou, você tem razão, vai ter que mudar o elenco. Vai ter que mudar o elenco, vai ter que mudar o casting. Né? O casting da novela vai ter que ser trocado, porque a audiência está muito baixa. É isso. Se está baixa, a crítica está ruim. Então vai ter que tirar o Tony Ramos e botar o Tarcísio Meira, ou tirar o Tarcísio Meira e botar o Tony Ramos. Não, isso é uma das variáveis que pode acontecer, efetivamente. Quer dizer, pode se inviabilizar essa montagem atual. Nós podemos ir para uma situação, eu já me referi a isso numa outra entrevista, né? Eu vou repetir, porque eu acho que é importante a gente fazer o paralelo histórico. Nós podemos viver no Brasil uma situação semelhante à que o Uruguai viveu no início dos anos 70. Um presidente de fachada, com os militares assumindo os postos fundamentais e governando efetivamente o país, e de forma cada vez mais pública, assumindo o governo do país. Isso pode vir a acontecer. Pode, mas aparentemente o Bolsonaro não se presta a esse papel. O Plínio aqui não está dizendo, quem erra na análise, erra na ação, aqui por meio do Superchat. Breno, eu falei do editorial do Estado, mas tem o da Folha também, que é muito interessante, que fala sobre a ligação do escritório do crime, milícia mais perigosa do Rio de Janeiro, suspeita de assassinar Marielle Franco, com o gabinete do Flávio Bolsonaro na Alerj. Diz a Folha que o Brasil não pode, não aguenta, né, ter um senador associado ao crime organizado no parlamento. Né? Tem também notícias de que, com essa escalada, essa revelação da conexão entre bolsonaros e milícia, né, os militares acenderam já o sinal laranja. Né? Tem gente defendendo, inclusive, que o Flávio nem assuma a cadeira no Senado. Né? O Bolsonaro, por sua vez, deu uma entrevista à Record, fugiu da coletiva em Davos, reclamou da imprensa, porque a imprensa é antiprofissional. Bolsonaro acha a imprensa antiprofissional porque a imprensa faz perguntas, né? Então não pode perguntar determinados temas. E falou na Record, onde ele tem um jogo controlado. E aí falou que é muita sacanagem o que estão fazendo com o seu garoto. Né? Eu queria que você comentasse essa situação do Bolsonaro, com o Flávio Bolsonaro com o escritório do crime. Primeiro que, aqui, o que é intolerável para o país não é ter um senador ligado às milícias. O que é intolerável para o país é ter um presidente ligado às milícias. Ou alguém acha que o Flávio Bolsonaro se barbeia de manhã sem pedir autorização para o pai. Aquilo é um clã, um patriarcado feroz, ele comanda os filhos. Ele diz se os filhos podem ou não ser gays, se os filhos podem ou não namorar mulheres negras. Ele ordena a família. Ele estabeleceu a função política de cada filho. Então, o vínculo ali com as milícias, e é histórico, é só a gente cavar. O Bolsonaro já deu entrevista defendendo as milícias. Ele já defendeu publicamente as milícias. O Flávio é um personagem menor nessa família. Ela inteira vinculada às milícias. Então há um cinismo quando se ataca apenas o Flávio. Intolerável é ter um presidente ligado às milícias. O que vai acontecer com o Flávio Bolsonaro? É uma situação complexa, porque, primeiro, não existe mecanismo institucional que impeça ele de tomar posse. Isso aqui é a não ser que ele renuncie ao mandato de senador por pressão paterna. Claro, a maneira que poderia resolver a situação do Bolsonaro é o suicídio do Flávio Bolsonaro, até para gerar uma certa vitimização. Suicídio real, ele dá um tiro na cabeça, ou suicídio político, que é o Flávio Bolsonaro renunciar ao mandato do Senado, dizer que está saindo da vida pública, pedir desculpas para o pai, papai, eu te decepcionei, e chamar para si toda a responsabilidade desse processo. É a saída que eu tenho a impressão que seria a saída do agrado
do núcleo militar do governo, que o Flávio Bolsonaro matasse no peito. A la Fux. A la Fux. Matasse no peito. Cometesse suicídio. Político ou real? Real seria ainda melhor. Um tiro na cabeça e o país teria aquela comoção e o assunto seria esquecido. Né? Agora, precisa ver se o Flávio Bolsonaro se presta a isso. E precisa ver como é que se comporta papai nisso. Como é que Jair Bolsonaro... a família Bolsonaro é um clã. Ela vive de pequenos negócios, ela ganha dinheiro junta, ela tem uma associação política, empresarial e além de familiar. Precisa ver se o Jair Bolsonaro aceita o sacrifício do filho. Aparentemente não. Na Record ele disse que não. Ele oscila, ele vai oscilar, porque realmente... E se ele não aceitar o sacrifício do filho, ele vai trazer para dentro do governo a verdade dos fatos. A verdade dos fatos que está atrelada ao Flávio Bolsonaro, mas que diz respeito a ele, Jair Bolsonaro. Mas até porque, Breno, aceitar o sacrifício do filho é burrice, porque também sacrifica o filho e aparece o outro filho, depois o outro filho. E aparece ele, né? Depois aparece ele, naturalmente. Claro. Léo, todo mundo sabia. Isso aí, nada disso é uma novidade, né? Estão surgindo os fatos que corroboram o que já se sabia. Não, e a imprensa, curiosamente, a grande imprensa, a imprensa de direita, começou a trabalhar depois das eleições. Né? O mais engraçado é o jornal Valor Econômico fazer um editorial ontem dizendo que foi uma surpresa o discurso raso e vazio do Bolsonaro em Davos. A imprensa de direita, que queria derrotar o PT nas eleições, começou a trabalhar depois das eleições. Pois é. Tirou férias. E agora resolveu fazer jornalismo. E o jornalismo simples de ser feito, porque está tudo exposto. Pois é. O Alex Silva está dizendo: os senhores do Ocidente não querem partilhar o domínio do mundo com a China, a Rússia, em um novo arranjo das economias emergentes. Por isso radicalizaram. Restará às forças populares, infelizmente, radicalizar sua soberania também. Muito obrigado pelo superchat. Alex, recomendo muito a entrevista de ontem do Pepe Escobar, também muito boa, fazendo uma análise geopolítica sobre esse deslocamento do mundo para a Eurásia e também sobre o papel fundamental jogado pela Venezuela neste momento. Como você falou que para a gente encerrar, que a Venezuela é uma batalha fundamental dos dias atuais, eu acho que a sua posição, então, está muito em linha com as posições da presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, que tem sido muito criticada, atacada. Né? É impressionante como a Gleisi irrita, né, a turma, as mentes colonizadas aqui no Brasil. Né? Sim, e ela desempenha um papel fundamental no embate político, um papel valoroso, um papel de grande coragem política. Neste momento, a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, é um dos principais personagens políticos do país, não só pela função que ocupa, mas como ela ocupa essa função, pelo desempenho político que ela tem. Ou seja, ela faz enfrentamentos, é um tipo raro de quadro político, que não faz cálculo de gasto, de custozinho político, de custo de imagem, não toma posição em função de pesquisa de opinião pública, defende o que tem que ser defendido. É um comportamento corajoso, um comportamento valente, que deveria ser o comportamento de todos os políticos, pelo menos dos políticos de esquerda. Infelizmente, não é. Isso significa, Breno, agir por princípios, né? Então, eu queria agradecer muito a você por essa conversa extraordinária. Podem ter novos acontecimentos. Chegou um superchat aqui, ó. Aqui interessante, só para a gente fechar. É interessante você falar sobre essa figura patética, né? Realmente ridícula, chamada Ernesto Araújo. Luiz Fabiano Luiz. Luz perguntando, ele age a mando de quem? É do Olavo? Quem manda no Ernesto Araújo? É o Eduardo Bolsonaro? Como é que a gente traduz esse chanceler? Ele tem a cabeça dele formada pelo Olavo de Carvalho e outros da mesma estirpe, e agora, ele é um homem de estreita confiança do Jair Bolsonaro e do núcleo militar que tutela esse governo. Perfeito. Breno, aqui, ó. José Lobo Avelar. Altman realmente maravilhoso, muito acima da média. Deixa eu agradecer a todos, né, porque a gente vai entrar daqui a pouco, vai ter o programa do Mauro, o Giro das 11, a gente está pegando fogo a edição. Queria te agradecer muito, Breno, por mais uma análise. Queria dizer o seguinte, a gente está com muita gente ao vivo nesse momento, muita gente acompanhando os fatos. Importante que a gente possa voltar. Queria pedir as inscrições no canal, a gente já está muito perto dos 300 mil inscritos. E as inscrições também na TV Ópera Mundi, onde o Breno faz as suas análises semanais também. Qual que vai ser o tema da sexta-feira, Breno? No 20 minutos. Sexta-feira agora é o 20 minutos de história. Vai ser sobre os 35 anos da campanha das diretas.
Ah, muito bom, muito bom. E havendo novidades da Venezuela, voltaremos aqui. Né? Claro, sempre às ordens. Valeu, Breno. Grande abraço, tudo de bom.